Bom, então na aula de hoje, no grupo 7, capítulo 19, vamos trabalhar os módulos 108 e 109, que tratam de humor. Ana Clara, começa lendo aí, por favor. Ana Clara. Ah, ela tava falando comigo. Mas eu tô vivo. Ah, tá. Tá tentando ligar o microfone. É a página 30? Isso, tá na tela, se quiser acompanhar na tela. O humor, no sentido cômico, está sempre presente no nosso dia a dia. É um recurso muito utilizado atualmente em textos publicitários, os quais você estudou no capítulo anterior, pois produz um clima descontraído, aproximando o público da marca. Aparece também em tirinhas, charges, programas televisivos, filmes, até mesmo os mudos, como os do famoso comediante Charlie Chaplin. Ao proporcionar Não, leveza. parou. Calma. Então, o humor tá presente em todo o nosso dia a dia. Aí nós temos uma nota falando sobre o Charlie Chaplin. Lê pra gente, Ana Luísa. Charlie Chaplin foi ator e cineasta inglês. Celebrado no cinema mudo, Chaplin tem como um de seus filmes mais famosos O Vagabundo, com a personagem Carlitos, um homem pobre, mas com a aparência de um cavalheiro. O primeiro filme falado do comediante foi O Grande Ditador, no qual fez críticas satíricas ao nazismo e Adolf Hitler. a Adolfo Hitler. Muito bem. Então, o Charlie Chaplin, ele é um ícone do humor. Ele é muito conhecido com esse personagem Carlitos. E nós vamos assistir agora uma animação do cinema mudo com essa personagem Carlitos.
Ao proporcionar leveza aos acontecimentos e aos fatos do cotidiano, o humor é uma forma de encarar a realidade por outra perspectiva. Ele provoca o riso, mas também pode gerar uma reflexão sobre nós mesmos ou sobre a sociedade em que vivemos, quando expõe, por exemplo, seus vícios, os quais, por serem habituais, acabam sendo considerados normais. Obrigada. Aí, leia a seguir um pouco da história do humor. Rir é o melhor remédio. Se o riso é uma linguagem universal, o humor, por sua vez, é praticamente um fenômeno isolado. Peter Burke, professor de História da Cultura da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, afirma que as piadas se perdem na tradução não apenas de um idioma para o outro, mas também entre diferentes períodos e culturas. Daí a existência de um lugar para a história do riso. O estudo do humor é sempre o estudo de uma sociedade que adotou o cômico como código para interpretar o real e usa o humor como forma de falar de sua história, diz a historiadora Maria Inês Gurjão, professora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Seus problemas, carências e sofrimentos são invertidos, passando do plano do trágico e do drama, que causam o choro, para o plano do cômico e do humor, que levam ao riso. Esse processo, defende Gurjão, é indispensável para o bem-estar de um povo. Enquanto as pessoas conseguem rir, as contradições estão sob controle e os conflitos não constituem ameaça iminente. Seu desaparecimento é sinal de perigo. Nesse caso, o riso deve ser provocado por agentes externos, explica. É quando surgem os comediantes, que ao longo da história tiveram muitas caras. Saltimbancos, palhaços e humoristas em geral costumam ter suas atividades estimuladas pelos próprios agentes sociais. Chegaram até mesmo a exercer papéis e funções ligados ao governo, como é o caso específico do bufão, nas cortes. Mas, apesar de terem sua atuação consentida, eram controlados pelo poder político e pelas demais instituições do grupo ao qual pertenciam. Não é à toa que nos últimos 100 anos, com o arrefecimento da censura, o humor e a crítica política venham mantendo uma relação tão estreita. Afinal, o território do poder é o que mais se expõe no espaço público e constitui uma origem óbvia para o descontentamento popular. Mas nem sempre foi assim. Aponta Elias Tomé Saliba, professor de Teoria da História da USP, Universidade de São Paulo, e autor de Raízes do Riso. Quando não existia propriamente um espaço público na história ocidental, grosso modo, antes da Revolução Francesa, o humor incidia muito mais sobre a crítica dos costumes e dos comportamentos. Riso do bem. E também a crítica não foi sempre a tônica do humor. Se pensarmos na comédia, a função era do riso compartilhado, a festa ou banquete na acepção platônica, lembra Saliba. A comédia, originalmente nascida de um culto agrário a Dionísio, deus do vinho e da embriaguez, mas também da comunhão e da solidariedade, envolvia todos em um ritual de dança, festa, máscaras e fantasias de deboche. Na Idade Média, a cultura cômica esteve profundamente ligada às festas populares, já que o riso tinha sido expurgado do culto religioso, do cerimonial feudal, da etiqueta aristocrática e de todas as formas de cultura oficial. Era uma comicidade radical, livre, materialista, beirando o grotesco, cujo tema universal era em grande medida o drama da vida corpórea, diz o historiador. A separação entre esse tipo de que conhecemos hoje acontece com a mudança de valores da modernidade. Em tempos antigos, as sociedades possuíam uma noção clara de dois tipos ou práticas do riso: o bom, expressão da alegria lícita, e o mal, expressão do rir de alguém ou rir contra alguém. As sociedades do mundo ocidental cristão, em especial,
distinguiam-nos como produto do céu e da terra, respectivamente, marcando a imperfeição dos homens. Quando, a partir do século XVIII, a razão humana começou a substituir as leis, o riso e o humor saem do mundo divino. Então, aqui nós temos uma pequena história sobre o humor. Continua a leitura, por favor, Brenda. Brenda. O que ela escreveu, gente? Eu tô sem. Que ela tá sem microfone. Ela escreveu que ela tá sem microfone. Enzo, vai você. Tá. No texto pode-se verificar que o humor não é percebido do mesmo modo que todas as épocas da história. Se nos dias atuais ele está presente em quase todos os âmbitos do entretenimento, nos tempos antigos ele ficava restrito aos ambientes de festa, ou seja, fora do cotidiano. Apesar das mudanças, o riso consiste em um elemento humorístico que permanece em todas as épocas. Entre os textos com afinidade humorística estão piadas ou anedotas, cartoons, tirinhas e charges. Muito bem. Então, o texto humorístico que nós conhecemos hoje é diferente do texto humorístico que existia antigamente. Agora, nós vamos aos exercícios lá na página 40.